Lucas 14, versículo 15 em diante, diz assim: Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Dá uma pausa aqui, igreja, por favor, para você entender por que é que Jesus está usando essa parábola. Você precisa entender em que lugar ele está e o que é que está acontecendo neste momento. E Jesus está em um jantar, em uma festa, em uma refeição que ele foi convidado por um fariseu. Você confere isso se você ler os versículos anteriores. Um fariseu, um religioso, um homem da religião tradicional de Israel, convida Jesus para estar em sua casa e para fazer ali uma refeição. A Bíblia não menciona se é um jantar ou se é uma ceia, o que é, mas Jesus está ali entre os convidados. E Jesus, ele é um dia de sábado, e ele sabe que ele está entre fariseus, na sua maioria hipócrita, na sua grande maioria homens que ensinavam e apregoavam coisas, tradições que eles mesmos não cumpriam. Você vai ver isso tantas vezes, Jesus repreendendo os fariseus na Bíblia por causa disso. Então ele sabe o ambiente em que ele está, ele sabe onde ele está, com quem ele está, e é um dia de sábado. E Jesus não pode negar a sua essência, Jesus não pode negar o seu poder e o seu amor. E num dia de sábado, na casa de um fariseu, entra uma pessoa doente, e Jesus cura essa pessoa, um homem hidrópico, num dia de sábado. E aí você imagina uma roda de fariseus que não aceitavam nenhum esforço, nada no dia de sábado, vendo Jesus curar alguém num dia de sábado, no território deles, na casa deles, no meio deles, como se estivesse desafiando eles. Aquilo era uma ofensa para os fariseus. Está dando para entender direitinho? Então essas são as pessoas, esse é o lugar, e é isso que está acontecendo. E quando Jesus cura aquele homem, eles já começam a olhar Jesus de atravessado. Não poderia estar fazendo isso aqui. Ele não poderia num dia como hoje, sábado, na nossa frente, curar um homem. Não, hoje não, qualquer outro dia, menos hoje. Então eles já começam a olhar Jesus de atravessado, eles já começam a não gostar do que estão vendo. E Jesus não perde a oportunidade, e Jesus já fala: vocês acham lícito curar ou não curar no dia de sábado? O que vocês acham? E Jesus diz assim: qual de vocês num dia de sábado não salvaria o seu filho ou o seu animal que caísse no poço? Em outras palavras, deixem de ser hipócritas. Deixem de ser hipócritas. Você pode ler isso em casa depois, a partir do versículo 1 do capítulo 14. Eu estou resumindo para vocês. Amém, igreja? Então Jesus disse: quem de vocês não salvaria? Quem de vocês não quebraria essa lei? Quem de vocês não quebraria esse princípio? Se tivesse que salvar o seu filho ou salvar o seu animal? E eles não responderam nada, porque não tinham o que dizer, era verdade. E Jesus, ele aproveita, já que ele precisou falar, já que ele foi olhado com um olhar de reprovação por eles, e ele já começou a falar, ele já aproveita então
a corrigir algumas coisas que estão erradas naquele ambiente. Se você ler, você vai ver que Jesus diz para eles o seguinte: estou reparando aqui, vocês, os convidados, chegam e procuram os primeiros lugares. Não façam isso não façam isso. Quando alguém convidar você para uma festa, senta lá atrás, porque se você sentar na frente, pode ter um convidado mais nobre, e esse convidado ser chamado para sentar no seu lugar, e você ter que sair dali e ir lá para trás. Então procure os últimos lugares. Não faça isso. Amém, igreja? Repito, eu estou resumindo para você o que estava acontecendo. Esse é o contexto do que estava acontecendo ali. Então vocês convidados, não façam isso. Não procurem os primeiros lugares em uma festa. Não, deixe que chamem você para sentar à frente, e não que você seja convidado a se retirar e sentar mais para trás. E depois ele se dirige ao dono da festa, ao que convidou, e ele diz assim: quando você for dar uma festa, não fica procurando gente que possa te recompensar depois. Não fique procurando gente que vocês prestigiam, que vocês colocam o tapete vermelho. Não fiquem procurando pessoas de posição na sociedade, porque eles podem te recompensar depois. Mas se vocês forem dar uma festa para alguém, faça isso para gente simples, faça isso para gente necessitada. Se for para dar um banquete, não fique escolhendo esse ou aquele, faça de bom coração para as pessoas que precisam. Amém, igreja? Amém. E vocês serão bem-aventurados, porque vocês estarão convidando alguém que não tem como retribuir, não tem como recompensar depois. Mas aí, agora a gente chegou na leitura. Quando Jesus ele corrige os convidados que querem tomar os primeiros lugares, corrige quem convidou, porque só convida pessoas que podem retribuir. Um homem ouvindo o seu discurso, ele abre a boca. Lembra que ele está no meio de fariseu. Ele abre a boca e fala: bem-aventurado aquele que comer no reino de Deus. Leia comigo de novo, versículo 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Esse homem falou uma coisa aqui, igreja. Ele disse algo aqui que ele provocou Jesus, e é por isso que Jesus sobe o tom. Preste atenção. Jesus estava corrigindo, Jesus estava orientando, apontando os erros de um banquete na terra, um banquete entre os homens. Já tinha defeito, já tinha coisa errada, já precisava de correção. As festas de vocês, os encontros de vocês já precisam de correção, já precisam melhorar muito. Encontro aqui na terra, coisa usual. E aí alguém fala do banquete no reino. Aí Jesus então ele dá uma resposta à altura. É como se ele dissesse: se aqui está tudo errado, vocês acham que um banquete no reino é de qualquer jeito? Se aqui os encontros de vocês já precisam de correção, de ajuste, de motivação correta, se aqui já está tudo fora de propósito, você quer falar comigo a respeito do banquete celestial? Pois bem, eu vou contar uma parábola para você. Estou usando as minhas palavras, amém, igreja? Mas é o que Jesus quis dizer aqui. Ele repreende a um grupo, os convidados, querem sentar lá na frente. Ele repreende quem convidou, seleciona só quem vai para esse banquete. E aí vem um outro, parece que meio sem noção, desavisado, e quer discutir a respeito do banquete celestial. Então Jesus ele sobe o tom. É como se ele dissesse:
Eu vou falar para você o que é o banquete celestial. Aqui já está tudo errado. Eu vou contar uma parábola então para você, já que você quer saber do banquete celestial. Eu vou contar essa parábola. E Jesus então começa a dizer: certo homem deu um banquete, deu uma festa, e começou a chamar os seus convidados. Lembra que ele está no meio de fariseus. E começou a chamar os convidados. E os convidados, aqueles que foram selecionados para virem a essa festa, um começou a dar desculpa, o outro também, e não vieram à festa. Primeiro um é chamado e ele diz: eu adquiri um campo, uma propriedade, eu preciso ir lá averiguar, eu preciso ver, eu preciso conhecer. O outro diz: eu comprei 5 juntas de boi, eu agora expandi os meus negócios, eu tenho mais 10 bois para trabalhar no meu campo, para arar a terra, para cultivar a terra. Eu estou crescendo, eu estou prosperando, eu estou expandindo, e eu preciso testar, eu preciso provar esses bois. E o outro diz: eu me casei, eu não posso ir à festa. Olhe para mim, igreja. 3 exemplos que deram desculpas. E se você olhar, você vai talvez dar razão para essas pessoas, porque as desculpas que elas deram tem algo de legítimo, tem algo de real. Alguém adquiriu um campo, alguém conquistou uma propriedade. Talvez isso fosse, talvez não, mas isso era uma bênção de Deus para a sua vida. E sendo uma bênção de Deus, poxa, bênção de Deus, Deus me deu, eu comprei essa terra, nada mais justo, eu não estou pecando, eu não estou fazendo nada de errado em ir até lá e conhecer melhor esse campo. O outro prosperou, agora ele tem mais 10 bois, como eu disse, a sua produção aumenta, a safra aumenta, tudo aumenta. Então, poxa vida, qual é o pecado de eu ir até lá e provar, experimentar esses animais que vão trabalhar na minha terra? Parece muito legítimo. O outro diz: eu casei. É o casamento, é a criação de Deus, é aquilo que Deus fez de sagrado. Casamento, que maldade há no casamento? Que maldade há na lua de mel? Não há maldade, não falta legitimidade no que essas pessoas estão apresentando aqui. Mas o que Jesus está querendo dizer, olhe para mim, igreja, não desvie a sua atenção, é que nada nesta vida, nada neste mundo pode ser prioridade acima do reino de Deus. Diga glória a Deus. Nada. Todas são legítimas, cada uma da justificativa é legítima, mas pode ser adiada. Cada uma é legítima, mas pode se abrir mão. Esse Senhor importante, Ele preparou uma festa. Imagine você preparar algo para alguém, para receber alguém na sua casa, e essa pessoa dá o cano, e essa pessoa não aparece. Como é que você vai se sentir? Então Ele preparou tudo esperando receber aquelas pessoas, e elas não foram. Vem cá, mensageiro, mas não foi porque, não veio porque. Ah, sabe o que é? Ele disse que comprou um negócio aí, vai lá. É um campo, uma terra. Foi lá ver. Tá, mas e o outro? E o fulano? Ah, ele está prosperando, viu? Ele agora ampliou o negócio dele. Ele também não pode vir, não. Ele foi lá ver aquilo que ele adquiriu. Ele foi lá ver melhor, conhecer melhor. E também disse que não pode vir. E o outro? Ah, o outro também não. O Beltrano está em lua de mel agora e ele não pode vir, não. Se você continuar lendo, você vai ver que esse Senhor ficou indignado, irado. Eu já vou falar sobre isso.
Mas preste atenção aqui, igreja. Cada uma dessas desculpas, cada uma dessas justificativas poderia ser adiada. Cada uma delas. Quem adquiriu um campo poderia ver depois. Se o Senhor, alguém importante, está convidando para um banquete. O gado que foi comprado poderia ser experimentado depois, se o Senhor, aquele homem importante, estava convocando para um banquete. Talvez você diga, bispo, que casou. Não, aí já é demais. Lua de mel. Ele vai deixar a lua de mel para ir para uma festa, para um banquete. Deixa eu explicar algo para você. A lua de mel dos judeus durava 1 ano. Amém, igreja? Não é como hoje, a noite de núpcias é a noite do dia do casamento. Não era isso que estava acontecendo aqui. Durava 1 ano. Você pode ver lá em Deuteronômio 24. O marido, ele estava desobrigado, ele poderia ficar em casa de boa. Imagina os homens hoje, eu queria uma lei dessa. 1 ano. Ele não podia ser convocado à guerra, ele não podia assumir compromissos com a nação, nem trabalho, nem nada. Ele tinha 1 ano de desobrigação para ficar em casa com a sua esposa. Então é disso que nós estamos falando. Mas esse homem disse: não, eu estou aí na minha lua de mel de 1 ano e eu não posso ir para essa festa. Então raciocina comigo, igreja. Jesus está falando de um encontro humano e já tem erro. Um encontro entre pessoas e já tem erro. E aí alguém desafia ele, falando do banquete celestial, do encontro celestial, da mesa que há preparada no reino. Então Jesus, ele diz: já está tudo errado aqui. Você quer falar do reino? Você quer falar desse banquete? Pois vamos lá então. Se aqui precisa de correção, muito mais para entrar lá, muito mais para estar sentado lá. E Jesus está falando de prioridade. O primeiro e maior mandamento da Bíblia: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as... Mas não para. De toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Deus é prioridade, Ele é a prioridade máxima, Ele é o autor da vida, Ele é tudo. E é Ele quem faz tudo. Igreja, a minha família, talvez você não goste do que vai ouvir, mas a minha família, a sua família, não é mais prioridade do que Deus. O meu trabalho, o seu trabalho, não é mais prioridade do que Deus. O que você possui de patrimônio de bens não é mais prioridade do que Deus. E sabe por quê? Porque sem Deus não tem família, não tem trabalho, eu não existo, você não existe, nada existe. Deus é a origem de tudo. Tudo vem de Deus, e sem Deus, o que a gente é e o que a gente possui? Nada. Então nada pode ser prioridade mais do que Deus. E no final das contas, quando tudo isso passar, será só você e Deus. E quando eu digo você e Deus, eu estou falando a sua alma e Deus, porque nem o corpo vai estar presente nessa hora. Então nada é mais prioridade do que Deus. Nada pode estar acima de Deus. E é o que a gente vê, é o que a gente presencia. Quanto mais tecnologia tem, quanto mais as coisas vêm para agilizar o nosso dia a dia, mais ocupado a gente se torna, e mais preso à tecnologia a gente fica, e mais refém disso a gente se torna. E parece que falta tempo. E aí as pessoas não querem buscar Deus porque alegam falta de tempo. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Amém, igreja? Amém. É falta de prioridade. É não priorizar aquele que é a fonte de tudo. Ah, mas Deus entende, agora eu com esse trabalho, agora eu com esse negócio aqui que eu abri, que está... É uma bênção de Deus, é claro que Deus vai entender. É fruto de oração, eu pedi tanto a Deus. Como é que Deus não vai me entender?
Se eu pedir, Ele me deu. Então Deus entende, Deus sabe que eu não tenho tempo. Ei, não é assim que funciona. Ainda que seja fruto de oração. Então você tem um motivo a mais para buscar Deus, porque Ele foi generoso com você e abençoou você. Você tem então que dizer para si, você tem então que dizer para quem quer que seja: eu vou buscar Deus. Ah, mas isso e o seu negócio? Ei, quem me deu foi Ele é digno. Se isso está aqui, é porque Ele nos deu logo. Ele é digno de que eu busque, de que eu adore, de que eu o priorize. Está dando para entender direitinho? Porque sem Ele não existe a prosperidade, não existe a riqueza, não existe nada, não existe Wander, não existe nada, não existe você. Ele é a fonte, Ele é a origem, é dele que vem tudo. Mas às vezes a gente faz como fizeram os hebreus que saíram do Egito. Eu já preguei isso aqui para vocês, se eu não me engano. Os hebreus, quando saíram do Egito, Deus deu ordem, Deus incomodou os egípcios para que eles entregassem ouro para o povo hebreu que estava saindo dali. E os egípcios pegavam o ouro, pegavam tudo, davam na mão dos hebreus e falavam: sai daqui, sai da nossa terra, por causa das pragas. Os egípcios pegavam aquilo que eles tinham de valor, jogavam no colo dos hebreus e falavam: vai embora daqui, leva tudo que vocês quiserem. Mas era Deus abençoando. Amém, igreja? E o que os hebreus fizeram com esse ouro todo que Deus fez os egípcios entregar para eles? Um ídolo, um bezerro, 2 bezerros lá no meio do deserto. Esse é o cuidado que eu e você precisamos ter, para não pegar a bênção de Deus e fazer dela um ídolo. Agora a gente vive para isso. Agora a gente não tem tempo para outra coisa. Posso falar, igreja? Talvez alguém se ofenda aqui, mas eu não posso falar. Bispo, me tornei avó. E minha filha, meu filho precisa tanto agora de mim, eu tenho que estar lá. Não vou na igreja, não. Eu vou estar lá agora, sabe que aquela assistência, aquela coisa, eu preciso estar lá, eu tenho que estar lá. É o meu neto. Deus vai entender o meu neto, a minha neta. Deus vai entender a minha família. Esse presente chamado neto, quem foi que deu? Deus. Logo Deus vem primeiro. Sem Deus não tem neto. Sem Deus não tem neta. Seja filho, seja noivo, namorada, seja quem for, Deus vem primeiro. Eu parei de ir na igreja, bispo, sabe por quê? Eu pagava aluguel, agora eu comprei um terreno. Deus me abençoou. E agora eu trabalho durante a semana, e o fim de semana eu tenho que estar lá mexendo uma coisinha, mexendo outra. Eu não posso, não dá. E Deus sabe que não dá. Não tem como. Pois é. Quem deu o terreno? Deus. Um motivo a mais para estar aos seus pés, agradecendo, louvando, exaltando ao Senhor. Mas não. O terreno, o neto, a posse, a conquista, a aquisição, toma o lugar de Deus. E eu repito, eu vou encerrar aqui. Repito o que eu falei. No final de tudo, será você e Deus. No final de tudo, onde estarão as pessoas queridas? Não haverá mais. Estou falando no fim de tudo. Onde estará o terreno? Onde estará o império? Onde estará a riqueza? Onde estarão as conquistas? Será só você, tua alma e Deus, e mais nada.
Então Jesus, ele sobe o tom e ele fala: olha, já está tudo errado aqui, você quer mesmo ouvir falar a respeito do reino? Pois bem, então vá lá, priorize, honre, coloque em primeiro lugar. Só assim você vai se sentar nessa mesa da qual você está falando sem saber o que está falando. Priorize, valorize, dê honra àquele que é digno de honra, e só assim você terá um lugar lá para sentar com Ele, estar com Ele no banquete celestial. Do contrário, vocês já erram aqui e acham que todo errado vai entrar no reino e comer desse banquete. Não é assim que funciona, não é assim que deve ser. Jesus estava pregando para fariseus e hipócritas. Eu e você não podemos ser como os fariseus e hipócritas. Amém, igreja? Amém. E é por isso que Jesus diz aqui no 21: o servo voltou e contou tudo ao Senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém, igreja? Mas bispo, o senhor disse que Jesus mudou o tom, ele falou, já respondeu uma provocação. Sim, porque era fariseu que estava falando. Era fariseu. Jesus conhecia muito bem essa raça. E é por isso que ele está dizendo: esses convidados que não vieram vão ficar de fora. E traga coxo, traga aleijado, traga quem está pelos becos. O que quer dizer isso? Os religiosos, os que se consideram dono do reino, os que têm posse do reino, eles vão ficar de fora. Os fariseus. E entrará no reino outro tipo de gente que não tem pinta de convidado, que não tem cara de convidado, que não tem nada para oferecer. Eles vão participar do banquete. Está falando de mim, de você, está falando de nós. Mas a gente precisa tomar cuidado para não se tornar o fariseu, ao invés de se tornar o pobre, espiritualmente falando. Amém, gente? Amém. Você quer participar desse banquete? Há um banquete, há uma mesa preparada. Priorize a Deus. Se você é um homem ocupado, uma mulher ocupada, arranje tempo na sua agenda e busque a Deus. Priorize a Deus. Porque sem Ele, nem essa tua agenda existia, nem esses teus compromissos existiam. Quem entendeu a palavra de Deus? Igreja, não se entra no reino de Deus de qualquer jeito. Não se entra. Não se entra no reino de Deus, tampouco se assenta à mesa de Deus, vivendo de qualquer jeito, tratando Deus de qualquer jeito. Não. A igreja no mundo, a igreja atual, a igreja brasileira precisa voltar-se, precisa se reencontrar sua identidade. A igreja carece disso, e eu me incluo, somos todos nós. A gente não entra de qualquer jeito, a gente não vai participar dessa mesa vivendo de qualquer jeito. Deus é como uma peça no interior de uma casa, é um detalhe, é uma decoração que está ali, um objeto que está ali. Não. Deus não é o coadjuvante, Ele é o ator principal. Deus não é um qualquer, não pode ser um qualquer na nossa vida, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Tudo para nós, tudo para mim, tudo para você. Fazendo assim, então, e de todo o coração, você se sentará a essa mesa. Amém?